Uma batalha épica de fé. A poeira do campo de batalha pairava no ar, um prenúncio silencioso da luta iminente. De um lado, o exército de Israel tomado pelo medo. Do outro, os filisteus, liderados por um gigante implacável chamado Golias. O destino de Israel pairava na balança, dependendo da coragem de um jovem pastor chamado Davi. A história de Davi e Golias é um hino à fé, uma prova de que a coragem não se encontra na força física, mas na fé inabalável no Deus Todo-Poderoso. A narrativa de Davi e Golias transcende tempo e espaço. É uma lição atemporal sobre como a fé em Deus pode superar os maiores obstáculos. Através da história de Davi, somos convidados a confrontar nossos próprios gigantes, a desafiar a lógica humana e a nos agarrar à promessa divina de que, com Deus, a vitória é sempre possível. Terra Santa sob ataque. O contexto da guerra. O sol da manhã banhava as colinas da Judéia, mas a beleza natural não conseguia disfarçar a tensão que pairava no ar. Israel, o povo escolhido por Deus, estava em guerra contra os filisteus, um inimigo poderoso e implacável. O Vale de Elá se tornou o palco de um confronto que prometia ditar o destino de uma nação. Dia após dia, Golias, o gigante filisteu, surgia no campo de batalha, sua armadura imponente refletindo o sol como um espelho da morte. Sua voz, um trovão aterrador, ecoava pelo vale, desafiando os israelitas a enviar um único guerreiro para enfrentá-lo. O medo, como uma sombra negra, se abateu sobre o exército de Israel, paralisando seus corações. Ninguém ousava responder ao desafio do gigante, exceto um jovem pastor que carregava consigo a força da fé. Um pastor entre soldados. A chegada de Davi. Longe do campo de batalha, em Belém, um jovem pastor chamado Davi cuidava do rebanho de seu pai, Jessé. Davi era um jovem de coração puro, conhecido por sua coragem e devoção a Deus. Ele tocava harpa com maestria, compondo melodias que ecoavam a beleza da criação divina. Um dia, Jessé chamou Davi e lhe deu uma missão importante: levar comida para seus irmãos mais velhos, que estavam lutando na guerra contra os filisteus. Obediente, Davi partiu para o Vale de Elá, levando consigo não apenas provisões, mas também a força invisível da fé. Ao chegar ao acampamento, Davi ficou chocado com o medo que paralisava o exército. Ele ouviu os soldados sussurrarem sobre o gigante Golias e seu desafio aterrorizante. A fé de Davi se agitou dentro dele, como uma chama que se recusa a ser extinta. Medo e tremor. O desafio do gigante. Davi se aproximou de seus irmãos, ansioso por notícias da batalha. Mas, em vez de relatos de coragem e bravura, ele encontrou seus irmãos dominados pelo medo. Eles descreveram Golias com detalhes assustadores: sua altura colossal, sua armadura impenetrável, sua lança que parecia um tronco de árvore. A cada palavra que ouvia, Davi sentia a fé crescer em seu coração. Ele não conseguia entender como o exército de Deus podia se curvar diante de um gigante pagão. Para Davi, Golias não era apenas um inimigo a ser temido, mas um gigante a ser vencido em nome do Senhor. A fé de Davi era um escudo contra o medo que assolava o acampamento. Ele sabia que o Deus a quem servia era maior do que qualquer gigante, mais poderoso do que qualquer exército. Um rei descrente, um pastor corajoso, Davi enfrenta Saul. A notícia da chegada de Davi e sua indignação diante do desafio de Golias chegou aos ouvidos do rei Saul. Intrigado pela coragem do jovem pastor, Saul mandou chamá-lo. Diante do rei, Davi, com a simplicidade de um coração puro, expressou sua disposição de enfrentar Golias. Saul, no entanto, olhou para Davi com ceticismo. Como poderia um jovem pastor, sem experiência em batalha, enfrentar um gigante como Golias? Você não tem condições de lutar contra esse filisteu, disse Saul a Davi. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro experiente. Mas Davi, com a convicção da fé, respondeu: O Senhor, que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará das mãos desse filisteu.
rejeitando a armadura, vestindo a fé. A escolha de Davi. Impressionado pela fé inabalável de Davi, Saul consentiu em deixá-lo enfrentar Golias. O rei ordenou que seus soldados vestissem Davi com sua própria armadura, na esperança de oferecer alguma proteção contra a fúria do gigante. Mas a armadura, pesada e incômoda, era um fardo para Davi, acostumado à leveza da vida de pastor. Davi percebeu que a armadura de Saul, símbolo da força humana, não lhe traria a vitória. Ele precisava confiar na armadura da fé, na proteção invisível do Deus Todo-Poderoso. Assim, Davi rejeitou a armadura do rei e, armado apenas com sua funda, 5 pedras lisas que recolheu do riacho e uma fé inabalável, partiu para enfrentar o gigante. O gigante e o pastor. O confronto final. Tem início. O Vale de Elá se tornou um anfiteatro silencioso, onde a expectativa pairava no ar. De um lado, Golias, o gigante filisteu, uma figura imponente de brutalidade. Do outro lado, Davi, o jovem pastor, parecendo insignificante diante da magnitude de seu oponente. Golias, ao ver Davi se aproximando, caiu na gargalhada. "O que você pensa que está fazendo, menino?" Ele rugiu, sua voz ecoando pelo vale. "Você acha que eu sou um cachorro para vir atrás de mim com um pedaço de pau?" Mas Davi, com a calma da fé, respondeu: "Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo. Porém, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou." 5 pedras. Uma funda. Uma vitória impossível. Davi derrota Golias. Davi correu em direção ao gigante, a fé lhe dando asas. Ele colocou uma pedra em sua funda, girando-a acima de sua cabeça com a força da convicção. Golias, cego pela arrogância, não via a força invisível que impulsionava o jovem pastor. Com um movimento rápido e preciso, Davi lançou a pedra. A pedra voou pelo ar, guiada pela mão de Deus, e atingiu Golias em cheio na testa. O gigante cambaleou, a força de seu corpo colossal se esvaindo diante da força irresistível da fé. O impacto da pedra ecoou pelo vale, um som de esperança para os israelitas, um prenúncio da vitória divina. Um silêncio ensurdecedor se abateu sobre o vale de Elá. O gigante Golias, antissímbolo de terror e invencibilidade, jazia inerte no chão, derrotado por um único golpe. A poeira assentou lentamente, revelando a imagem improvável da vitória da fé sobre a força bruta. Davi, com a calma de um coração que confia em Deus, correu em direção ao gigante caído, e com a espada do próprio Golias, cortou-lhe a cabeça. A partir daquele momento, a história de Davi e Golias se tornou um hino à fé, uma prova de que para Deus nada é impossível. Lições do campo de batalha. O legado de coragem e fé. A história de Davi e Golias transcende o campo de batalha e ecoa através dos séculos, carregando consigo uma mensagem atemporal de coragem, fé e a certeza da vitória divina. Davi, um jovem pastor, enfrentou um gigante, armado não com armas convencionais, mas com a armadura invisível da fé. A história de Davi nos ensina que a verdadeira força não reside na força física, no tamanho do exército ou na sofisticação das armas, mas na fé inabalável no Deus Todo-Poderoso. Davi, ao confrontar Golias, nos ensina a desafiar nossos próprios gigantes, a superar os obstáculos que parecem intransponíveis e a confiar que, com Deus ao nosso lado, a vitória é sempre possível. Enfrentando nossos gigantes, aplicando a história em nossa jornada. Assim como Davi enfrentou Golias com coragem e fé, também somos chamados a confrontar os gigantes que surgem em nossas vidas. Esses gigantes podem assumir muitas formas: medo, dúvida, insegurança, doença, perda, desânimo. Mas, assim como Davi se recusou a ser intimidado pelo tamanho de Golias, também não devemos nos curvar diante de nossos desafios.
A história de Davi e Golias é um chamado à ação, um convite para nos revestir da armadura da fé, tomar posse da funda da coragem e marchar com confiança em direção aos nossos gigantes, certos de que a vitória já nos pertence, pois o Deus de Davi é o nosso Deus, e ele nunca nos abandona. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10.